O que fazer quando um IDR desarma com frequência? Essa é a nossa dica da semana. Nós mostramos em um vídeo recente aqui no canal o que fazer em caso de atuação constante de disjuntores. Agora o assunto é IDR e a análise é um pouco diferente. Disjuntores atuam por curto ou sobrecarga e o IDR atua por fuga de corrente e também tem a função de proteção contra choques elétricos. O IDR compara a corrente em seus polos e atua caso seus valores sejam diferentes. Então, se eu tenho uma situação de desarme constante desse dispositivo, eu preciso identificar quem está causando essa fuga. Se seu quadro de distribuição usa um IDR geral, veja bem, não é IDR como disjuntor geral, mas como proteção contra fuga e choque elétrico de maneira geral, ou seja, um único IDR para todos os circuitos. Uma solução para tentar identificar o circuito que está causando o desarme é desligar todos os disjuntores do quadro, armar o IDR e ir armando os disjuntores um a um até identificar de onde vem a fuga. Ao identificar o circuito, temos basicamente três possibilidades. Pode ser um problema no equipamento que está ligado nele. Por exemplo, eu posso ter um problema na resistência elétrica de um forno e ela ser a causadora dessa fuga. Nesse caso, seria necessário que o equipamento fosse enviado para uma assistência técnica. Outra opção seria fuga no circuito. Podemos ter, por exemplo, um condutor fásico com isolação danificada e em contato com estruturas metálicas ou outros condutores. Ainda podemos ter a situação de soma de fuga de vários circuitos, ou seja, individualmente, seus equipamentos podem ter fugas muito pequenas com correntes que não fazem o IDR atuar. Mas ao serem somadas as fugas de diversos circuitos, é possível que o IDR atue. Nesses dois casos, que são os mais complexos, só um profissional experiente teria condições de identificar. Se você usa IDR por circuito, já fica mais fácil detectar o problema, já que tudo está concentrado. O pior dos casos é a atuação do IDR em chuveiros elétricos e, como já mostramos em um vídeo aqui no canal, dependendo da resistividade da água, pode ser que seja impossível manter o IDR armado em chuveiros sem resistência blindada. Essa é uma situação, infelizmente, muito comum e acaba fazendo com que pessoas optem por não usar esse dispositivo. Uma solução para esse caso seria a utilização de chuveiros com resistência blindada, mas sabemos muito bem que seu custo é elevado em relação aos chuveiros convencionais. Existe ainda uma rara situação que está relacionada com o próprio IDR. É possível que o dispositivo esteja com problemas e deverá ser substituído. Uma maneira de sempre verificar seu correto funcionamento é pressionar periodicamente o botão de teste e observar se o IDR atua. Se não atuar, é possível que ele esteja com problemas. Mas é sempre interessante deixar certas análises para um profissional capacitado, pois até uma ligação incorreta pode fazer com que esse botão de teste não funcione. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa dica da semana. Até a próxima.